Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro. Hoje eu vou falar de ações baratas do setor de siderurgia e metalurgia. Nós temos diversas empresas desse segmento na bolsa, mas 5 principais que a gente vai analisar aqui e ver qual delas ou quais delas estão mais baratas e qual é a melhor oportunidade para você nesse momento. Afinal de contas, é um setor muito volátil, setor de commodities, você tem que ficar ligado para poder comprar na hora certa. Se comprar caro, a chance de perder dinheiro é muito grande. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, curte, comenta se você investe nessas empresas, compartilha com quem você acha que vai se interessar nesse conteúdo e lá no final, se gostar, também se inscreve no canal do Seu Mordomo Financeiro e marca o sininho para você não perder nada. Chegando aqui no nosso BI, o nosso BI a gente pega lá no Bolsa Gold, o Bolsa Gold é nossa plataforma, onde tem os links para várias ferramentas que a gente disponibiliza, inclusive planilhas, e-books, BIs, etc. Aqui no nosso BI, eu já filtrei por siderurgia, que vai ser siderurgia e metalurgia, vai ficar 5 empresas: CSN, Ferbasa, Gerdau e Metalúrgica Gerdau, e também Usiminas. Lembrando que Gerdau e Metalúrgica Gerdau é praticamente a mesmíssima coisa, o que vai mudar ali é o preço, porque uma é a holding da outra. E a Usiminas também é outra empresa do ramo do setor, do segmento. Quando a gente olha e compara, o que a gente vai ter aqui? A primeira comparação que a gente vai ter, vou até aumentar aqui, vou olhar aqui no BI, tem várias abas aqui no BI, a primeira delas é geral trimestral, onde eu vou comparar o que aconteceu com o lucro dessas empresas. Olha que interessante, todas elas, sem exceção, tiveram quedas gigantescas comparando com o ano passado, comparando com o trimestre passado ou com o mesmo período do ano passado, pessoal. Quedas atrás de queda. Se olhar para o EBITDA, se olhar para o EBITDA, só a CSN conseguiu melhorar seu EBITDA em relação aos trimestres anteriores. E se olhar para a receita, somente a CSN ficou praticamente estável ali, mas todas tiveram quedas, o que é bem interessante. Veja que na média, a queda da receita foi de 10% em relação ao ano passado, já a queda do lucro foi de 48% em relação ao ano passado. Então, quando a galera falava, essas empresas do setor de metalurgia, siderurgia e mineração também, que não está aqui, mas é outro setor parecido, está muito barato porque o preço sobre lucro está muito baixo. Só que aconteceu o seguinte, o lucro despencou 50%. Então, aquele preço sobre lucro, se o preço não caiu, ficou agora o dobro do que era. Ou seja, não há ganho nenhum ou não há oportunidade nenhuma nesse sentido. Mas a gente vai ver que algumas delas ainda estão baratas. A perspectiva ainda é favorável para alguma delas. Você tem que saber analisar certinho para não ficar repetindo o que todo mundo repete em empresas que são tão sazonais. Quando a gente olha aqui para o poder de... Vou olhar primeiro para a margem. Quando a gente olha para a margem dessas empresas, vejam, a Ferbasa é que tem a maior margem líquida, seguida da Goal e da Gerdau, que praticamente é uma coisa que eu já falei. Veja que Gerdau deu uma boa subida aqui, enquanto Ferbasa já estava alto e continua alto, tanto a margem líquida quanto a margem EBITDA. A Usiminas vem capengando, já tem algum tempo já, e a Usiminas vem capengando, e a CSN estava boa até 2021 mais ou menos, depois vem caindo de lá para cá. Veja que nenhuma delas está muito boa, além da Ferbasa e da Gerdau. Quando olha o poder de lucro, que é o poder de pagar dividendo, também Gerdau e a seguida pela Ferbasa é que tem o maior poder de lucro, o poder de pagar dividendo. Veja, essas empresas tiveram prejuízo até 2017, mais ou menos, depois começaram a dar lucro, aí veio o boom aqui das commodities 2021, de lá para cá vem caindo, mas ainda está bem positivo, com 3,95 para a metalúrgica Gerdau de preço sobre lucro, que é bem interessante, e 4,6 aqui para a Gerdau. E aí você vê que o poder de pagar dividendo das duas é muito bom, mesmo que esteja pagando dividendo. Já está até menor do que isso aqui, tá, pessoal? Aqui a gente está pegando dividendo pelo caixa, ou seja, pela data de pagamento. Se você pegar pela data com, já está menor isso aqui, ou seja, daqui a uma semana ou duas vai sair também pelo caixa, vai mudar, porque são os últimos 12 meses, e a gente vai começar a ter um dividendo um pouco mais baixo. Se a gente olhar aqui em outros sites, vamos ver que já está um pouco menor esses dividendos aqui. A Ferbasa também pagando dividendo ainda razoável, com poder de pagar dividendo de 10,4. Veja, por que a Ferbasa tem o ROI delas, o retorno? O que é o poder de pagar dividendo, que é o poder de lucro? É o ROI, que é o retorno do patrimônio líquido, sobre quantas vezes a galera está aceitando pagar pelo patrimônio líquido. Se você dividir esse por esse, você vai ter o poder de pagar dividendo. O que acontece na metalúrgica Gerdau e na Gerdau é que as empresas estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. O que não necessariamente significa que elas estão boas ou ruins, mas que elas estão abaixo, o que quer dizer que o mercado está olhando para elas com olhos de quem, olha, não vale nem o valor do patrimônio, tem que olhar o que está acontecendo.
Eu não gosto de números abaixo de 0,7, mas como as duas empresas são parecidas e elas estão ali na média em 0,7, eu acho que ainda dá para poder acreditar que a empresa está boa aos olhos do mercado. Já a Ferbasa é uma empresa que o mercado realmente gosta, por isso paga mais caro por ela, ou aceita pagar mais caro. Geralmente é negociada com o AGE até algum tempo e está até mais barato o AGE agora do que já foi. Interessante a gente ver então essa perspectiva, porque veja, a Ferbasa ela é uma empresa que está com um número bom, mas ela está um pouco mais cara, porque o mercado assim está cobrando de uma empresa que tem mais perspectiva de crescimento. Quando eu olho para valuation, aí é diferente. Quando eu olho para o futuro, aí a Metalúrgica Gerdau e a Gerdau estão com números muito bacanas. Se você olhar aqui a tendência do lucro, a Gerdau está com um pouquinho de tendência de subida e Metalúrgica Gerdau. Se você olhar aqui a Ferbasa, está com uma tendência de ficar lateralizada. A Siderúrgica Nacional sendo lateralizada, 11 Minas aqui lateralizada. Somente as Gerdaus aqui estão com uma tendência de fato. Veja que a margem dela diminuiu, mas a receita delas deu uma boa subida nos últimos 3 anos, com um crescimento ali de 20%. Se cresce receita e a margem continua pelo menos em 11%, isso é um bom sinal. Veja que na Ferbasa a margem é muito maior e o crescimento é até melhor, mas ela deu uma queda bem significativa aqui nos últimos trimestres, então a nossa tendência é de alta, porém os últimos aqui deram uma segurada, mas a tendência da Ferbasa também é de uma alta forte, diferente da Siderúrgica Nacional, que apesar de ter um crescimento na receita, a sua margem vem caindo muito, então ó, a tendência aqui que essa linha ficou apontada para baixo, quando a gente olha aqui, ó, tá vendo? A tendência está apontada para baixo do lucro e não para cima, o que não é muito bom. Então veja que nesse critério, Gerdau e Ferbasa continuam sendo as melhores. Quando a gente vai, por exemplo, para o nosso poder de lucro futuro, que é o poder de lucro junto com o crescimento da empresa, veja que Gerdau tem um crescimento da receita média bacana, o crescimento da receita de 9 e pouco, crescimento do lucro de 27, crescimento de retenção 9,5. Então está crescendo em quase todo sentido, menos no caixa em si. Quando a gente olha para os Minas, já tem aqui um decréscimo aqui, o caixa subindo, o lucro despencando, que é muito ruim. E na Ferbasa, o que a gente tem aqui também é um crescimento na maioria, menos no caixa. E a CSN, ele tem aqui um crescimento muito forte no lucro, na receita, por retenção não tem crescimento. Então veja aqui, no geral, Gerdau e Ferbasa estão crescendo e a Companhia Siderúrgica Nacional também está crescendo um pouco. Isso aqui é tudo análise que a gente está fazendo para poder chegar para saber quais empresas estão teoricamente baratas. E quais que a gente está vendo que está barato aqui, que tem os melhores números no geral? De ROI, de ROIC, de preço, todos os critérios de dívida no geral, pessoal, é Gerdau, Metalúrgica Gerdau e Ferbasa, CSN Usiminas, não estão em bons momentos e aqui é confirmado por esses nossos critérios de valuation, Gerdau e Metalúrgica Gerdau passando em todos os critérios praticamente, e Ferbasa menos no modelo de Gordon, que é o modelo de dividendo que a gente já viu que é dado porque a galera está cobrando um pouco mais caro. Então, se eu olhar aqui a Ferbasa e tentar pegar o quanto que a gente tem uma avaliação dela aqui pelo Bizu Gold aqui, que é o nosso BI, vejam que ela está com o ROI dentro da média, deu uma crescidinha no lucro e na receita, o lucro está bacana aqui, o funil aqui de margem é legal, o preço dela deu uma boa subida e agora deu uma estabilizada, e aí você tem um lucro que não está próximo da máxima, mas está legal, e um poder de pagar dividendo que é legal, não é tão alto, mas um dividendo de 6,5 como a gente viu. E por causa disso, com esse crescimento, a empresa poderia até dobrar, mais do que dobrar a sua cotação, chegar a 122, ou pelo modelo de Graham chegar a 67 e aumentar 24, ou pelo modelo de dividendos, como o modelo de Gordon, cair para 44, que seria um decréscimo. Isso para a Ferbasa. Quando a gente olha para a Gerdau, vou pegar aqui a que está melhor aqui que a Metalúrgica Gerdau, vou olhar aqui, ó, vou fazer um drill through para o meu relatório geral e vou ver o que está acontecendo com a empresa. Já com nossa taxa de desconto alta, com tudo que a gente faz aqui sempre, tem outros vídeos para você entender o que a gente faz aqui. Veja que deu uma decrescida aqui na nossa receita, o lucro dela manteve-se, mas a caixa deu uma caída, o ROI dela está bom, a margem dela está pequena no momento, apesar da margem EBITDA tá legal, a dívida dela é super controlada, e aí quando a gente vem para cá, ó, a gente vê que a empresa tem um poder de pagar dividendo muito bacana e com todos os crescimentos que a gente está projetando, ela pode crescer até demais, porque é um crescimento muito substancial. A gente tem que dar uma amenizada nesse crescimento, porque senão o preço dela fica até fora. Mas quando a gente olha pelo modelo de Graham, que é o modelo, eu vou dizer assim, que é mais
fácil de você entender, que é só o preço sobre lucro, o preço sobre valor patrimonial, e o modelo de Gordon, que é baseado em dividendo, ainda assim a empresa pode chegar ali R$ 36, o que é um valor muito substancial de alta. Não quer dizer que ela vai para lá, mas que ela tem essa tendência, de acordo com esses números também, mesma a Gerdau ainda tem uma tendência de crescimento bem legal. Então, quais empresas aqui, olhando pelo nosso BI, estão baratas? Principalmente as Gerdaus, metalúrgica Gerdau e Gerdau, e também a empresa Ferbasa está num preço bacana, pode ter um upside de pelo menos 20 e pouco por cento, mas que pode passar de 100%, enquanto a gente vê que a Gerdau tem um upside ali, pelo critério mais simples ali, pelo menos de 70% de upside, que seria fantástico. Olhando aqui o histórico dessas empresas, aqui no Investidor 10, veja que no geral, nos últimos 2 anos, aquela que mais subiu foi a Ferbasa e a Gerdau, mas não subiram tanto assim nos últimos 2 anos. Mas quando a gente olha mais lá para trás um pouquinho, a CSN acaba sendo a que mais subiu. E quando a gente olha mais para trás, em 10 anos, a que mais subiu de fato foi a Ferbasa. Veja que algumas chegaram a ter um pico bem grande aqui, como a CSN, depois caiu bastante, enquanto a Ferbasa continuou a sua trajetória de subida. Quando a gente olha na receita, no quanto as empresas faturaram, aí o crescimento maior foi na Usiminas e da CSN, que tiveram um crescimento bem legal das suas receitas, mas os seus lucros, aí quando a gente olha para a lucro, a CSN teve uma queda nos seus lucros, enquanto a Ferbasa e a Gerdau tiveram um aumento significativo de mais de 400% no seu lucro, que é muito legal. E quando a gente olha a comparação geral das 5 empresas aqui, veja que a Goal, a Gerdau, que pega quase todos os prêmios aqui. Só o PVPA da Usiminas que está muito, muito, muito baixo. Eu não gosto de PVPA tão baixo assim. O preço sobre lucro, sim, 3,89, aqui 4,45 a segunda. Aí vem o EV/EBITDA, que é o Enterprise versus sobre o EBITDA. O Dividend Yield está bem melhor que também nas Gerdaus da vida, em comparação à CSN, que está um pouquinho melhor, mas a Gerdau é a melhor de todas, principalmente a metalúrgica Gerdau, seguida da CSN depois da Gerdau, só que a CSN está com prejuízo, pessoal, isso aqui significa que está com prejuízo. Empresa com prejuízo não vai ficar distribuindo dividendo frequentemente, então não adianta ficar iludido que isso aqui vai se repetir. A Gerdau está com lucro, o que é bom. Margem, no geral, a margem melhor que já vem para a Ferbasa, aí a Ferbasa começa a ganhar mais em critérios fundamentalistas. Veja, enquanto de preço a Gerdau parece estar mais barato, nos critérios fundamentalistas a Ferbasa é que tem tido os melhores números, competindo em alguns momentos ali também com a Gerdau. Então, quando a gente vê também no Investidor 10, estas são as melhores ações para você comprar. Quais delas pagam dividendos? Todas pagam dividendos frequentemente? Depende. Se a gente olhar aqui pelo site do Status Invest, a gente vai ver que a Gerdau, por exemplo, ela distribui dividendo aí quase que frequentemente, trimestralmente pelo menos. Quando eu olho aqui a GGBR3, por exemplo, ela vai distribuir dividendos, vai aparecer aqui, ó. Vamos ver qual é a periodicidade, também parecido, porque são a mesma empresa, como eu falei. A FESA 4, que é a Ferbasa, vai distribuir dividendos de forma mais espaçada, mais em janeiro, em maio, julho e agora em dezembro. Inclusive aqui a gente não tem esse mês nenhum anúncio de dividendo, então pode vir aqui sim algum anúncio, já que ela distribui dividendo em dezembro praticamente desde 2017, os últimos 6 anos pode acontecer sim de vir dividendo. Então, falando das empresas, qual é melhor hoje? Qual que a gente investiria hoje? Qual que a gente recomendaria para vocês hoje? Gerdau ou Ferbasa, uma delas está mais barata, que é a Gerdau, outra está com o melhor número que é a Ferbasa. Se você acredita que faz parte do seu perfil e que você gosta desse setor de siderurgia, principalmente, e metalurgia, você investe nessas empresas. Depois a gente faz um também com o setor de mineração. Se você curtiu o conteúdo, não esquece, curte, partilha, comenta se você investe nessas empresas, entra lá no Bolsa Gold para poder acessar esse nosso BI e ter as nossas avaliações. Também vai lá no seu mordomo financeiro, no nosso canal de WhatsApp, que a gente tem uma comunidade e essa comunidade é feita para ajudar você a investir melhor. Não somente te dar as dicas, porque a gente dá dicas de investimento sim, mas a gente principalmente ajuda você e é uma comunidade, como comunidade a gente faz o melhor para que você entenda sobre investimento, invista melhor, saiba cada vez mais como fazer para você enriquecer, para poder conquistar sua liberdade financeira. Fica com a gente e até o próximo vídeo.